Glória a Deus. Paz de Cristo a todos. Pessoal que eu combinei aí, depois passa lá para pegar o lanche. Obrigado pelo carinho de vocês, gente. Só Deus para recompensá-los. Deus os abençoe muitíssimo. Abra, por favor, a sua Bíblia em João capítulo 20. Evangelho que João escreveu, capítulo de número 20, por favor. Fica aqui a minha gratidão, irmãos, de todo o coração, ao pastor Jarmuth, esse amigo que Deus me deu já há mais de 10 anos. E obrigado, pastor. Esse convite tem um diferencial nele. Obrigado pelo carinho. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe o senhor e sua casa, pela generosidade do seu coração e sempre me convidar. Todas as igrejas que o pastor Jarmuth dirigiu, desde que eu conheço, ele me levou. Obrigado, amigo. Deus abençoe muito, muito o senhor, a irmã Débora, seus filhos. Que a bênção que estava sobre a vida de Abraão repouse sobre a sua vida, meu amigo. Que onde você colocar a planta do seu pé, Deus lhe dê por herança. Que Deus faça prosperar todo o trabalho da sua mão. Que a sua descendência seja poderosíssima na terra. Deus te abençoe muito. Obrigado pelo carinho. Pastor Diego, bom demais revê-lo, o senhor e sua mãe digna família também. Deus abençoe muitíssimo meu amigo Tiago, sua mãe digna esposa também. Amigo de longas datas, sempre bom compartilhar o altar contigo, amigo. Fui muito abençoado e ministrado enquanto você adorava a Deus aqui. E todos os demais amigos aqui, irmãos, que todas as vezes que eu venho a Curitiba me recebem com tanto carinho. Deus vos abençoe de uma maneira rica, poderosa e abundante, ok? Irmãos, assim que terminar o culto, eu trouxe um livreto, não chega nem a ser um livro, né? Um livreto, aquele à la Jorge Linhares. Eu lancei um livreto no início do ano, na verdade, acho que foi início do ano, e acabou muito rápido a primeira tiragem, e aí eu fiz uma segunda tiragem agora, e está acabando também. Eu trouxe alguns exemplares para cá. Aves no altar, baseado em Levítico 1,14, quando Deus fala com Moisés e Arão sobre o sacrifício de animais. Quando Deus fala sobre a oferta de holocausto, tem 5 tipos de oferta em Levítico, e a oferta de holocausto é aquela que o animal tinha que ser todo queimado sobre o altar, e a cinza tinha que ser retirada depois. E aí quando Deus fala dos animais que ele aceitaria no altar, Deus fala, se vier trazer aves, só tem 2 tipos de aves que eu aceito aqui no meu altar, no altar do holocausto, que é a pomba ou a rolinha. Isso aguçou minha curiosidade. Eu estava pregando numa escola de obreiros no interior de São Paulo, e estava no hotel e me veio esse texto, e aí Deus me deu algumas lições. Eu comecei a pesquisar sobre por que Deus só aceita pomba e rolinha no altar. Por que Deus não aceita águia, pavão, tantas aves lindas que Deus poderia aceitar no altar como oferta? Deus disse, não quero nenhum desses, só quero pomba ou rolinha. E a pomba, ela é símbolo temático do Espírito Santo. Você vai ver nos 3 voos da pomba, lá na Arca de Noé, aponta para os 3 moveres do Espírito ao longo da história. Lá no batismo de Jesus, Lucas é muito categórico, o Espírito Santo vem em forma corpórea de pomba e pousa sobre Jesus. Por que o Espírito Santo ele é representado por uma pomba? Eu peguei as características da pomba e extraí algumas lições, e uma das que é mais interessante é que a pomba é a única ave que não tem fel na bilis. Todos nós produzimos um líquido, um fel no fígado para ajudar na digestão do alimento, e a pomba não tem esse fel na bilis. Então a pomba não tem amargura, não tem veneno. Por isso que ela é símbolo temático do Espírito Santo, que o Espírito também não tem veneno, não tem amargura. É impossível você ter uma vida cheia do Espírito Santo e ter uma vida amargurada ao mesmo tempo, não tem como. E por que Deus não aceita outra ave no altar? Porque outra ave teria veneno, e altar não é lugar de veneno. Então Deus não aceita nenhuma outra ave que tenha veneno no altar. Deus manda arrancar as penas da pomba, antes de colocá-la no altar. Por que Deus manda arrancar as penas da pomba? Porque pena fala de vaidade. Então eu extraí 10 lições que vão abençoar tanto sua vida ministerial quanto sua vida cristã. Você pode praticar, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Eu tenho poucos livretos desse ali, tá? R$10 o valor. Esse aqui já é do pastor Jarmuth. Assim que eu terminar, eu entrego a ele para ele corrigir, me passar e eu... o que eu tenho que consertar na próxima tiragem. Mas se você quiser, ali tem poucos exemplares, tá, irmão? Como vocês já sabem, na compra de qualquer material meu, há mais de 15 anos, você compra qualquer material meu, você ajuda as crianças carentes, Renan Júnior, Vitória e Rebeca, meus 3 filhos carentes demais da venda desse material, ok? João capítulo 20, você achou? Por favor, diga amém. A partir do verso 1, vocês já me conhecem, sabem que eu gosto de fazer uma leitura mais extensa. Então vou ler do verso 1 até o verso 18, ok?
Diz o seguinte: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma cabeceira e outra aos pés. E disse-lhe eles: mulher, por que choras? E ela lhes disse: porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, cuidando que era o hortelão, algumas versões, que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, ou Raboni, como você queira pronunciar, que quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor, e que ele lhe dissera isso. Se você puder, diga amém. Que Deus fale conosco através dessa palavra essa noite. Irmãos, no início do ano agora, eu assisti um documentário muito interessante sobre a vida do reverendo Billy Graham. Alguém que eu tive como referência, ainda tenho, né? E Billy Graham morreu há 3 anos atrás, com quase 100 anos de idade. E o filho dele, Franklin Graham, decidiu fazer uma homenagem ao pai, uma homenagem póstuma, e fez um documentário da vida dele. Já existia um documentário feito, você vai encontrá-lo no YouTube, o Embaixador de Deus. Billy Graham ainda estava vivo quando esse documentário foi feito, mas esse segundo documentário agora, após a sua morte, é muito mais forte, muito mais interessante. Se você puder assistir, te recomendo que assista. Se eu não me engano, está em alguma plataforma, acho que na Amazon, você vai encontrar na Amazon Prime. E vai mostrar a vida de Billy Graham, inspirador demais, para quem gosta da vida ministerial, para quem quer ter uma referência para questões ministeriais. Assista o documentário da vida do reverendo Billy Graham. E você vai ver Billy Graham pregando o evangelho em países que não tinha abertura para o evangelho. Billy Graham granjeou milhões de almas, ganhou milhões de almas para o reino de Deus através da sua mensagem, via televisão, via cruzadas. Um homem que impactou o seu tempo. E o que mais mexeu comigo no documentário de Billy Graham, nesse documentário, foi o final do documentário, onde termina na sua lápide, termina no seu epitáfio, termina mostrando a data de nascimento e a data da morte do reverendo Billy Graham. E eu confesso que esse final mexeu comigo. Por quê? Porque tantos feitos importantes de Billy Graham, tanta coisa marcante que ele fez, mas o final da história dele terminou no sepulcro. E eu poderia citar outros homens aqui. Agora, domingo, dia 31, nós vamos comemorar 504 anos da Reforma Protestante. Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, cheio de coragem e de ousadia, pregou as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Lutero revolucionou. Se hoje estamos aqui, devemos a ousadia desse homem. Mas Lutero, com toda a sua garra, com toda a sua força, aos 62 anos de idade, no dia 18 de fevereiro de 1546, também morreu. Eu poderia falar de Spurgeon, poderia falar de Martin Luther King Jr., homens que revolucionaram o seu tempo, mas que as suas histórias também terminaram no sepulcro. Eu e você, se Jesus não voltar, a nossa história, por mais marcante que seja, ela também vai terminar no sepulcro. Por que eu estou usando isso como introdução? Porque se Jesus fosse um homem tal qual Billy Graham, Spurgeon, Lutero, Luther King, ou eu e você, o capítulo 20 de João seria desnecessário, o final dos evangelhos seria desnecessário. Mas como Jesus não foi um homem, quando eu digo homem na essência, tal qual eu e você, como ele era Deus, como ele é Deus, nós temos o capítulo 20 de João. Por quê? Porque no capítulo 20 de João mostra o sepulcro de Jesus, onde a história de todo mundo termina. A nossa estava recomeçando junto com a dele.
O capítulo 20 de João e os outros finais dos evangelhos, onde fala sobre a ressurreição de Jesus, é de extrema importância para a nossa fé, é basilar para a nossa fé. E por que eu digo isso? Eu digo isso baseado no que Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 14. Paulo disse à igreja de Corinto: ora, se Cristo não ressuscitou dos mortos, logo é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. O que dá sentido você sair numa quinta-feira, depois de um dia de trabalho, depois de uma semana de trabalho, você pegar a sua família, colocar no carro, mesmo cansado, e vir para o culto da vitória e ter na cabeça: vou fazer 7 semanas, porque eu sei que Deus pode me responder? Ou talvez você veio visitar a convite de alguém. O que te faz vir a um lugar como esse? Simples demais, é que você crê que o Deus que você veio cultuar, o Deus que você veio conhecer, Ele não está morto, Ele ressuscitou. O que te faz crer que vai entrar no céu com a sua família? É que o seu Cristo não está morto, Ele ressuscitou. O que te faz crer que você terá cura no seu corpo físico, apesar de qualquer enfermidade que possa vir assolar? É que você crê que o Cristo que ressuscitou é poderoso para curar enfermidades. É isso que dá sentido à nossa fé, é saber que nós não estamos cultuando um Deus morto, mas um Deus que está vivo. A nível de introdução ainda, também não custa nada relembrar os irmãos que a ressurreição de Jesus, ela não é a única na Bíblia. A ressurreição de Jesus não foi a primeira e a única ressurreição na Bíblia. Ela foi singular e eu vou explicar porquê, mas não foi a primeira nem a única. Quando você vai em 1 Reis capítulo 17, Elias chega para a viúva de Sarepta, onde Deus envia Elias para ser sustentado por aquela mulher. E durante os 3 anos e meio que Elias vai estar na casa daquela mulher, sem faltar farinha na panela e o azeite na botija, nesse interregno, nesse período de tempo, o filho da viúva morre, e Elias então ora pelo garoto, e o garoto ressuscita. É o primeiro caso de ressurreição que nós temos na Bíblia. Eliseu, dando seguimento ao legado de Elias, em 2 Reis capítulo 4, na casa da Sunamita, ele libera uma palavra que ela vai gerar o tempo da vida, porque ela não é mãe. Ela tem um filho, o garoto cresce e morre a certa altura da vida também. E Eliseu vai lá, ora pelo garoto, e o garoto também ressuscita. É um segundo caso de ressurreição. Aí nós vamos para os evangelhos, Lucas capítulo 7, a partir do verso 11. Jesus chega em Naim e tem uma viúva levando o filho único para ser enterrado. Ele para o cortejo fúnebre, toca no caixão e o garoto ressuscita. Lucas 8, a partir do verso 40, junto com a cura da mulher do fluxo de sangue, ele está a caminho da casa de Jairo, a garota que estava enferma morre. Mas Jesus chega na casa de Jairo, entra no quarto onde está a menina, pega na mão dela e diz: Talita cumi, e a garota ressuscita. João capítulo 11, Jesus chega em Betânia, Lázaro já está morto, enterrado há 4 dias, o amigo de Jesus, Lázaro. Jesus diz: removam a pedra do sepulcro, e quando a pedra é removida, Jesus diz: Lázaro, vem para fora, e Lázaro ressuscita. Você chega em Atos capítulo 9, no final do capítulo, Pedro ora por uma mulher chamada Dorcas, e é muito interessante, deixa eu abrir um parêntese aqui, que Dorcas é a única mulher que recebeu o título de discípula na Bíblia, e ela é tida como discípula, porque, isso aqui é muito interessante, discípulo no grego, mathetes, cópia, xerox, ela recebe o título de cópia de Jesus. E o que é interessante falar sobre Dorcas, é que Dorcas foi uma discípula, uma xerox de Jesus, uma cópia de Jesus, sem nunca ter pregado. Dorcas não pregou como Pedro, Dorcas não pregava como Paulo. Como é que Dorcas se torna discípula? Com agulha e linha, ela costurava roupas para órfãos e para viúvas. O que eu aprendo aqui? Se eu quiser ser uma cópia de Cristo, basta eu usar aquilo que eu tenho, para que o reino dele cresça e o nome dele seja glorificado. E Dorcas morre, Pedro chega lá, ora por Dorcas, e Dorcas ressuscita. É um quinto caso de ressurreição, um sexto caso de ressurreição, na verdade, na Bíblia. Aí a gente vai lá para Atos capítulo 20, Paulo está pregando em Troade, e a mensagem de Paulo esticou um pouco aquele dia. Tem um garoto no segundo andar na janela, chamado Eutico, e Eutico dormiu, cochilou, caiu. Paulo para o sermão, vai até onde Eutico está, abraça Eutico, e Eutico ressuscita. Abrindo um parêntese aqui, Paulo parou de pregar para abraçar Eutico que estava morto. Tem muito morto que não precisa de sermão, porque de sermão ele entende. Tem morto que só precisa de um abraço para voltar à vida. Paulo vai lá e abraça Eutico, e Eutico volta à vida. Olha quantos casos de ressurreição nós temos aqui, sem contar o caso da ressurreição de Jesus. Qual a diferença então da ressurreição de Jesus para essas ressurreições que eu falei? Vou te dar 2 diferenças aqui. Primeira diferença da ressurreição de Jesus para essas ressurreições, simples demais, é que o filho da viúva de Sarepta ressuscitou, mas morreu de novo. O filho da Sunamita ressuscitou, mas morreu de novo. A filha de Jairo ressuscitou, mas morreu de novo. O filho da viúva de Naim ressuscitou, mas morreu de novo. Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo. Dorcas ressuscitou, mas morreu de novo. Eutico ressuscitou, mas morreu de novo. Jesus ressuscitou e está em Curitiba essa noite. Está no Boqueirão essa noite.
E todo aquele que tiver fé para chegar até Ele, há milagre, há vida, há esperança, há jeito para qualquer situação. Essa é a diferença. Segunda diferença da ressurreição de Jesus para essas ressurreições é que todos os outros, Tiago, precisaram de alguém para ressuscitá-los. O filho da viúva de Sarepta precisou de Elias. O filho da Sunamita precisou de Eliseu. A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro precisaram de Jesus. Dorcas precisou de Pedro. Eutico precisou de Paulo. E Jesus precisou de quem para ressuscitar? João 10 ele fala: sabe por que o Pai me ama? Porque a minha vida ninguém tira. Eu a dou e tomo de volta a hora que eu quiser. Eu não dependo de terceiros. Qual a diferença do Cristo que você veio adorar aqui hoje? É que para Ele ressuscitar, Ele não precisou de terceiro nem de intermediário. Ele é o dono da vida, aquele autor e consumador da nossa fé. E só quem veio cultuar é o Cristo ressuscitado. Ergue a sua mão aí e adore o nome dEle, porque Ele não dependeu de terceiros para voltar à vida. Ele é o dono da vida. Ele é o dono da vida. Ele é o autor da vida. Só tem vida por causa dele, tudo por ele. Por causa dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Essa é a diferença. Aí vamos pontuar aqui algumas coisas em João 20. Eu prometo ser bem rápido hoje, não vou fazer igual Paulo para eu, que eu caí da janela. Até porque não tem ninguém cochilando. Mas vamos extrair algumas lições aqui de João 20. Nesses 10 anos que eu ministro aqui, vocês sabem que o Evangelho de João, já disse isso aqui inúmeras vezes. O Evangelho de João talvez seja o livro que eu mais li na Bíblia até hoje. Eu amo o Evangelho de João, por causa das minúcias, por causa dos detalhes. E aí João falando da ressurreição de Jesus, vamos começar no verso 1. João diz: olha, no primeiro dia da semana, no domingo, Maria Madalena, vocês sabem que Madalena não era o sobrenome dela, era a origem dela, Maria de Magdala, logo uma mulher que nasce em Magdala, Madalena. Maria de Magdala, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Quando eu li isso aqui, me veio a pergunta imediatamente, pastor Jarmuth: o que Maria foi fazer no sepulcro? O que Maria foi fazer no sepulcro domingo de manhã? Só visitar o corpo de Jesus? Será que esse era o único objetivo? Visitar o corpo de Jesus? Antes, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque eu estava ouvindo um crítico, um ateu, falar que a Bíblia se contradiz. E ele usou esse texto como referência, e eu fiquei do lado de cada televisão, com vontade de estar lá para poder debater com ele, mas não tive essa oportunidade. Só tinha um ateu falando. Ele falou que a Bíblia se contradiz. Por quê? Porque João só cita Maria Madalena, e os outros evangelhos citam outras mulheres com Maria. E ele diz: está vendo, João só fala de uma mulher, e os outros evangelistas falam de 3. Então a Bíblia se contradiz. É aquele ateu que não sabe ler direito. Por quê? Porque no texto fala de outras mulheres implicitamente, não explicitamente. Olha a resposta que Maria dá para Pedro e para João, quando ela vai avisar que o sepulcro estava com a pedra removida. Verso 2: correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, no caso João, e disse: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos, está no plural, não sabemos onde o puseram. Ela diz: olha, tinha mais gente comigo, nós não sabemos onde o puseram. Está implícito no texto. Mas por que João só cita Maria Madalena? Porque o Evangelho de João tem conteúdo apologético, vocês sabem disso. O Evangelho de João foi escrito no final do primeiro século. Mateus, Marcos e Lucas já circulavam a igreja primitiva. Só que no final do primeiro século, a igreja primitiva começou a ser bombardeada pelo gnosticismo. E dentro da doutrina gnóstica, eles diziam que Jesus não era Deus, era um ser enviado por Deus. Então João escreve esse Evangelho para defender a divindade de Jesus. E quando ele fala da ressurreição de Jesus, ele cita Maria Madalena. Por quê? Porque ela foi a mulher talvez mais conhecida na igreja primitiva. Então quando você cita alguém muito conhecido na localidade, você está dando referência, está trazendo autoridade para o relato. Então João cita Maria Madalena por ela ser a mais conhecida. Então qualquer irmão que já tivesse lido os evangelhos e que lesse João e lesse sobre Maria Madalena, estava vendo que João está citando uma testemunha fiel da ressurreição de Jesus. Por isso que ele cita Maria Madalena. Mas outras mulheres também foram ao sepulcro com Maria. E a pergunta que nos fica aqui essa noite é: o que aquelas mulheres foram fazer no sepulcro domingo de manhã? Para isso nós temos que analisar o contexto de maneira rápida aqui. João capítulo 19, verso 38. Vamos analisar aqui o contexto, que você vai entender o que elas foram fazer no sepulcro domingo de manhã. O texto diz, olha, João 19, 38. Nós lemos João 20, João 19, 38. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por causa dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos não permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. De onde? Da cruz. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés.
Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto, ou seja, um jardim naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, frise esse texto aqui se você estiver marcando, ali, pois, abre parêntese, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto daquele sepulcro, puseram Jesus. Jesus foi tirado da cruz por volta de 5:30 da tarde. Ele foi crucificado às 9 da manhã, deu o brado às 3 horas da tarde, e ao entardecer, 5:30, 5 horas da tarde, depois de 5 horas da tarde, José de Arimateia e Nicodemos, que eram dois homens riquíssimos na Judéia, vieram de Curitiba, foram de Curitiba para lá, eram dois homens muito ricos, e eles foram até Pilatos e disseram: deixa-nos tirar o corpo de Jesus da cruz. E Pilatos permitiu, porque eram homens influentes na sociedade, e eles então levaram especiarias a passar no corpo de Jesus, e o texto diz, conforme era o costume dos judeus, aloés e mirra. Por que se passava aloés e mirra e outras especiarias em defuntos? Porque naquele tempo não tinha formol. Então, para espantar os insetos, para que o corpo não ficasse mal cheiroso e que permanecesse mais tempo conservado, passava-se especiarias. Lembra de João 12, quando Maria quebra uma libra de nardo puro aos pés de Jesus, e Jesus fala: deixa ela. Quando Judas critica, Jesus diz: deixa ela, porque ela está me preparando para o meu funeral. Então aqui está o segredo. Então José de Arimateia e Nicodemos passam essas especiarias em Jesus para prepará-lo para ser sepultado, e levaram lençóis novos. Frise isso aí. Quem está levando esses lençóis para Jesus não eram homens de condição financeira menor, eram homens ricos. Então esses lençóis não eram qualquer tipo de lençol, e essa especiaria não era qualquer tipo de especiaria. Para começar, a quantidade que eles levaram: 100 libras. Uma libra, 327 gramas. Naquele tempo a libra era medida por grama, não por ml. Lembra da oferta de Maria que eu citei aqui? Uma libra de nardo, 300 dinheiros. Judas falou: isso aqui é salário de um ano. Imagina se Judas visse a oferta de José de Arimateia e de Nicodemos: 100 libras. A oferta de Maria, salário de um ano. A oferta de José de Arimateia e Nicodemos, 100 libras, salário de 100 anos. Se Judas ficou revoltado com a oferta de Maria, imagina se ele visse a oferta de José de Arimateia e Nicodemos. Se ele não tivesse se matado, se mataria naquela hora. Abrindo um parêntese aqui, interessante é que Judas criticou Maria por uma oferta de 300 dinheiros, mas se vendeu por 30, porque quem te critica não suporta 10% do que você faz. Que outra diferença faz José de Arimateia e Nicodemos levarem 100 libras de mirra, porque vai dar mais de 30 litros de óleo. É muito óleo para um defunto. Passar 30 litros de óleo num defunto é muito, mas eles não sabiam, mas isso aqui era profético. Por quê? Porque Jesus, quando nasceu, lá em Mateus 2,11, ele tinha 2 anos de idade aproximadamente, os magos vão visitá-lo e levam 3 presentes para Jesus: ouro, incenso e mirra. Então quando ele nasceu tinha mirra, e quando ele morreu levaram 100 libras de mirra. A mirra aqui aponta para unção, óleo. Então se alguém olhou Jesus no começo e falou: começou no óleo, mas no Calvário não vai ter óleo, no sepulcro não vai ter óleo. Aí, para vergonha do inferno, tinha óleo no começo e tinha óleo no final, porque a glória da última casa é maior do que a primeira. Então no final foi 100 libras, foi muito mais do que no começo. Se alguém pensou que você ia terminar seus dias sem unção e seco, sem a presença de Deus, vai te ver transbordando de azeite, até nos momentos mais difíceis da sua vida. Então eles enrolaram Jesus nos lençóis, passaram as especiarias, enrolaram Jesus nos lençóis. Só que traga isso aqui à memória, era 5:30 da tarde, e o texto diz: por causa da preparação dos judeus, ao pôr do sol era sábado, ninguém podia fazer mais nada. Então Jesus foi enterrado às pressas. Quem está me ouvindo, diga amém. Então a preparação do corpo de Jesus foi feita às pressas. Outro detalhe: quem preparava os defuntos não eram os homens, eram as mulheres. Aí o que as Marias foram fazer no sepulcro domingo de manhã? Marcos 16, por favor, verso 1. Marcos capítulo 16, verso 1. O que as Marias foram fazer no sepulcro domingo de manhã? Olha o que o texto diz. Marcos 16, verso 1. É muito importante você acompanhar comigo. Olha, o texto diz, estou usando a versão Almeida Revista e Corrigida: e passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria mãe de Tiago compraram aromas para irem... Me ajuda aí, para irem? Então o que as Marias foram fazer no sepulcro domingo de manhã? Foram só visitar Jesus? Não, foram fazer o quê? Ungí-lo. Por que elas foram ungí-lo? Porque a unção da sexta-feira foi às pressas. Então elas vão fazer com mais calma agora aquilo que era para ter sido feito. Então eu aprendi uma lição aqui. O que as Marias foram fazer no sepulcro domingo de manhã? Elas foram terminar o que foi começado na sexta-feira. Elas foram terminar a unção da sexta-feira. Resultado, elas saem ainda escuro de casa.
E quando elas estão a caminho para poder ungir o corpo de Jesus, olha o que Marcos 16, verso 2 e 3 diz: e no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? O que elas foram fazer? Terminaram a unção que foi começada na sexta-feira. E aí eu aprendi algumas lições aqui. Por quê? Porque elas foram as primeiras a ver a pedra do sepulcro removida. Por que elas foram as primeiras a ver a pedra removida? Porque foram aquelas que foram lá, elas foram terminar aquilo que havia sido começado. Que lição eu extraí disso aqui? Que quando eu estou disposto a terminar algo que já foi começado, Deus sempre remove pedras do meu caminho. Vou repetir mais uma vez. Quando você está disposto a terminar o que foi começado, Deus sempre remove pedras do seu caminho e te revela coisas que não revelou para outros. Por que é importante você concluir? Porque evangelho é para quem quer ir até o fim. Evangelho é para quem quer perseverar. E nós somos especialistas em deixar as coisas pela metade. Vou começar falando de mim. Se você abrir meu notebook agora, lá no hotel, deve ter uns 4 ou 5 livros pela metade, porque uma hora a inspiração acaba. Então é importante você concluir o que foi começado, você terminar o que foi começado. Elas estão indo terminar a unção que foi começada na sexta-feira. Agora não precisa me responder não, isso aqui é uma pergunta retórica, é para você pensar. Quantos livros você parou de ler no meio? Quantos meses de academia você pagou e só foi uma semana? Quantas dietas você começou na segunda e parou na quarta? Quanta coisa parou no meio da sua vida? Aí Deus te trouxe aqui: conclua, porque eu quero remover a pedra. Vou repetir porque Deus está falando com alguém aqui: conclua, porque eu quero remover a pedra. Chega de deixar as coisas pela metade na sua vida. Chega de deixar as coisas paradas na sua vida. É tempo de concluir aquilo que foi começado. E aqui vai a palavra profética: quando você se dispuser a terminar o que foi começado, grandes pedras serão removidas do seu caminho. Tem alguém comigo nessa palavra? Agora, só pegando um gancho aqui, pastor Diego: se Maria Madalena e as outras mulheres fossem egoístas, elas não terminariam a unção. Por quê? Porque quem começou não foram elas. Então se elas dissessem assim: não fomos nós quem começamos, então não vamos terminar. Então muita gente não vê pedra removida. Por quê? Porque não quer terminar o que outro começou. Só que Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Ou seja, mesmo que outro tenha começado, conclua, porque tem milagre te esperando no final. Mesmo que o nome que apareça não seja o seu, conclua, porque tem pedra para ser removida no final. E as mulheres estão indo para ungir Jesus, mas elas estão preocupadas: quem vai remover a pedra para a gente? O pastor Jarmuth esteve lá em Israel, também tive o privilégio de ir numa outra ocasião diferente da dele, mas fui. E você vai ver lá que as pedras do sepulcro pesavam toneladas, eram necessários pelo menos uns 10 homens para rolar a pedra. Por isso que as mulheres estão perguntando em Marcos 16, 3, quem vai remover a pedra para nós? Porque 3 mulheres só não tinham condição de remover a pedra. Tem 2 fatores de dificuldade no texto. João 20, verso 1, o texto diz que ainda estava escuro. Marcos 16, verso 3, tinha uma pedra para ser removida. Então 2 fatores de dificuldade no texto: escuridão e pedra no caminho. Todas as vezes que a Bíblia fala de escuridão, aponta para dificuldade. O salmista diz: o choro dura uma noite. Ele associou choro à noite. Jesus disse: tem que trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem e não dá mais para trabalhar. Então Jesus condicionou produtividade a dia e noite a dificuldade. Então noite fala de dificuldade. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que está disposto a concluir o que foi começado, só que o tempo da escuridão chegou. Gente que está disposta a concluir o que foi começado, mas anoiteceu na sua vida. É um tempo de dificuldade, céu de bronze. Você olha para o horizonte e não vê uma saída. Você olha para frente e não consegue ver, como diz o adágio popular, nenhuma luz no fim do túnel. É o tempo da escuridão, o tempo da dificuldade. Além da escuridão, também tem uma pedra na porta do sepulcro, e pedra também fala de dificuldade. Jacó, no momento mais difícil da vida dele, usou uma pedra como travesseiro. Gênesis 28, a partir do 10. O meu conterrâneo, Carlos Drummond de Andrade, grande poeta brasileiro, seu poema mais conhecido, ele dizia que havia uma pedra no caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. O que Drummond está falando? De dificuldades que a vida apresenta. Ninguém quer pedra na comida, ninguém quer pedra no sapato, ninguém quer pedra nos rins, ninguém quer pedra em lugar nenhum. Pedra fala de dificuldade. Talvez eu estou pregando para a gente aqui, pastor Jarmuth, que até quer terminar o que foi começado, mas a escuridão chegou e as pedras se apresentaram. Pedras que disseram: até aqui você veio, mas daqui para cá você não passa.
Até aqui você chegou, mas aqui você não entra. Pedras que estão se opondo, estão entre você e o seu objetivo, entre você e o seu foco, entre você e a sua meta, entre você e a sua realização. São pedras que se apresentam no tempo da escuridão para tentar te tirar do objetivo final. Eu vim com a mensagem muito simples, irmãos, mas ela é profética. Por quê? Porque o verso 1 do capítulo 20 diz: sendo ainda escuro, quando Maria chegou lá, ela viu a pedra tirada do sepulcro. 3 glória a Deus, um aleluia, um amém. Vou repetir, quando ela chegou lá, ainda estava escuro, mas a pedra já estava removida. Deus não precisa esperar amanhecer para remover pedras do seu caminho. O Deus que você serve não precisa esperar a pandemia para passar, para te fazer prosperar ou para fazer um milagre na sua vida. O Deus que você serve não precisa esperar o tempo melhorar para as coisas acontecerem na sua vida. Tem alguém comigo nessa palavra? Vou liberar sobre a sua vida. Ainda pode estar escuro, mas as pedras começarão a ser removidas da sua vida. Ele ainda remove pedras em tempo de dificuldade. Talvez eu estou pregando para a gente aqui que o diagnóstico foi contrário, a porta fechou, chegou o tempo da dificuldade. Deus está dizendo: eu ainda removo pedras em tempo de escuridade. Em tempo de escuridão. Você está comigo nessa palavra? E pode tirar alguns segundos aí para adorar aquele Deus que ainda remove pedras do seu caminho. Eu não sei qual a pedra que se apresentou, eu não sei qual o tempo que você está vivendo, porque a vida é sazonal, a vida é feita de fases. Mas independente da fase que você esteja vivendo, Ele ainda remove pedras. Se eu não me engano, o Dr. Max Lucado tem um livro com esse título, então vou replicar aqui o título do livro dele: Ele ainda remove pedras. Maria Madalena chega lá e a pedra está removida, e quando ela vê a pedra removida, ela imediatamente na meia volta vai até Pedro e João e diz: olha, levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. E aí a partir do verso 3 diz que Pedro e João saíram correndo rumo ao sepulcro. O verso 4 diz que os dois corriam juntos, mas João correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E quando João chega, olha o verso 5 que diz que ele se abaixou e viu no chão os lençóis, porém ele não entrou. Chegou Simão Pedro depois e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus estava enrolado num lugar à parte. Aí João chega depois, aí o texto diz: então entrou também o outro discípulo, João, que chegou primeiro, vai entrar depois de Pedro no sepulcro, vê e crê. Aí o verso 9 e o verso 10 são interessantíssimos, que diz o seguinte: que porque eles ainda não sabiam a escritura, que diz que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos, tornaram para casa. Presta atenção, por não conhecer a escritura, eles estavam num ambiente de milagre, mas voltaram para casa do mesmo jeito. A falta de conhecimento te faz estar em ambiente de milagres e não viver milagres. Pedro e João viram os lençóis, viram o lenço, mas voltaram para casa. Mas vamos pontuar isso aqui rapidinho. Os dois começaram a correr juntos, só que João chegou na frente de Pedro. Por quê? Porque João foi um dos discípulos mais novos que Jesus recrutou. Pedro já tinha uma idade mais avançada do que João. João foi o último do colégio apostólico a morrer. Morreu por morte natural, foi o único que não passou pelo viés do martírio. E João era mais novo do que Pedro. Logo, um mais novo e um mais velho correndo juntos, o mais novo vai chegar na frente. Coloca aí o pastor Jarmuth disputar uma corrida de 5 km. É claro que ele vai chegar na minha frente. É lógico. Então João era mais novo do que Pedro, João chegou na frente. Só que João, quando chega, pastor Diego, ele chega e olha de fora e não entra. Ele vê o lençol. Detalhe, lembra que eu falei para você? O lençol que José de Arimateia e Nicodemos deram. Aí Pedro chega depois e entra e vê o lençol caído e o lenço enrolado. Aí Pedro fala: ele ressuscitou. Por que Pedro chega a essa conclusão? Porque quando alguém violava um sepulcro para roubar o sepulcro, não roubava o defunto, roubava os pertences do defunto. 3 dias depois de enterrado, o defunto já estava entrando em decomposição. Ninguém quer comprar corpo em decomposição. Então o que eles faziam quando violavam o sepulcro? Levavam os pertences, e aquele lençol era caríssimo, porque quem deu foi José de Arimateia e Nicodemos. Quando Pedro vê o lençol caído no chão, Pedro fala: se tivesse um ladrão entrado aqui, ia levar o lençol e deixar o corpo. Se o corpo sumiu, o lençol está aqui, é porque ele não foi roubado, ele ressuscitou. Depois você pesquisa, ou então pergunta o pastor Jarmuth e o pastor Diego, que são fera no grego. É o invólucro que aparece aqui. O que é o invólucro? É o mesmo termo usado para o casulo da borboleta quando ela sai. Ou seja, o corpo de Jesus passou pelos lençóis. E os lençóis murcharam e caíram, vazios. Que é a prova disso? João 11, Lázaro sai do sepulcro, o que Jesus diz? Desatai-o e deixai-o. Por quê? Porque o defunto era amarrado nos lençóis. Se Jesus fosse um homem comum ressuscitado, ele não tinha como se desamarrar, porque amarrava-se os braços, as pernas, envolvia apertado no lençol.
mas o lençol estava murcho, caído no chão. Por quê? Porque ele passou pelos lençóis. Pedro olhou e falou: ele ressuscitou. Mas olha que interessante, o primeiro a ter a visão foi João, mas não entrou. Pedro chegou depois e entrou, e viu o lençol e o lenço. No Evangelho de João você sempre vai encontrar esse contraste entre João e Pedro. João capítulo 21, eles estão pescando depois da ressurreição de Jesus. 7 discípulos vão pescar, já preguei sobre isso aqui um tempo atrás. E eles pescam a noite inteira e não pegam nada. Jesus aparece às margens do mar de Tiberíades e fala assim: tendes alguma coisa de comer? E resposta na boca de desistentes, sempre negativa. Eles disseram não. Jesus diz: lança a rede do lado direito. Quando eles lançaram, que João começou a puxar a rede, João vira para Pedro e fala assim: é o Senhor. Uai, João, só puxando a rede você sabe que é ele? Como? Só tem um que enche rede depois do fracasso. Só pode ser ele. Aí Pedro falou: é o Senhor? Aí Pedro se vestiu e pulou na água e foi encontrar com Jesus. João 21. Repare que João descobriu primeiro que era Jesus, mas não mergulhou. Pedro descobriu depois e mergulhou. Interessante que Pedro se cinge para mergulhar para ir ao encontro de Jesus. Não tem lógica. Qual é a lógica? Quanto menos roupa, melhor para nadar. Mas Pedro se vestiu. E uma túnica naquele tempo era um material pesado. Então Pedro ia ficar mais pesado e ia nadar mais devagar. Mas eu aprendi uma lição com Pedro aqui. Importante não é a velocidade que eu vou, é como eu chego. Porque não adianta chegar rápido e nu. Então vai devagarzinho, mas chega ataviado, chega vestido, chega preparado. Mas o que eu quero pontuar aqui é que João descobriu primeiro, mas não mergulhou. Pedro descobriu depois e mergulhou. João capítulo 20, João chegou primeiro, mas não entrou. Pedro chegou depois e entrou. Então João é aquele cara que sabe, mas não faz. E Pedro é aquele que descobre depois, mas faz. João chegou primeiro, viu os lençóis, mas não entrou. João viu que era Jesus, mas não mergulhou. Pedro descobriu depois, mas fez. O que eu aprendo aqui? Eu até coloquei no meu livro sobre Simão Pedro: conhecimento sem atitude não muda história. Você pode ter o nível de conhecimento que você quiser, a informação que você quiser, só vai mudar a sua história se você colocar em prática. Então conhecimento sem atitude não muda história. Pedro chega depois, mas vê, mas entra. João chega primeiro, mas não entra. E quando Pedro entra, Pedro vê uma coisa que João não tinha visto. João tinha visto só o lençol, Pedro vê o lençol e o lenço. E como eu sou assembleiano raiz, eu carrego o lenço comigo. E o que chamou a atenção, pastor Jarmuth, foi o lenço estar dobrado, algumas versões enrolado, num lugar à parte. O lenço que estava sobre a cabeça de Jesus. Todo pregador que fala de João 20 fala o que eu vou falar aqui agora. Costume judeu: você ia visitar a casa de alguém, se você gostasse da recepção, deixava um pertence pessoal seu lá, normalmente o lenço. E aí quando o anfitrião estava arrumando a casa, encontrava seu lenço e dizia: aí, fulano esteve aqui, gostou, deixou até o lenço. Era um pretexto para voltar. Então para nós não significa muita coisa, mas quando Pedro viu o lenço de Jesus enrolado num lugar à parte, tinha uma mensagem ali. Qual era? Estive entre vocês e gostei, e vou voltar. Mas não é para buscar um lenço, é para buscar uma igreja lavada e remida no meu sangue. Só que tem outro detalhe. Tiago. O lenço está dobrado, não está caído no chão, e colocado num lugar à parte. Jesus arrumou a cama antes de sair. Pergunta retórica, não é para você responder. Quando você sai atrasado para o trabalho, você arruma a cama? Falei para você não responder, está se entregando. Você coloca o relógio para despertar às 6h30, porque às 7 a condução passa. Aí quando o relógio desperta às 6h30, você liga o modo soneca, vai até 6h40, liga o modo soneca de novo. 10 para 7, você levanta na correria, joga uma água no rosto, veste a roupa, deixa a cama do jeito que está e corre para não perder a condução. Tem gente que deixa a cama bagunçada até quando está no horário, imagina atrasado, né? Vou te dar uma dica, tem um livro chamado Arrume a Sua Cama, de um comandante da Marinha Americana. Ele discursou numa faculdade lá de americana, na formação de alguns, na formatura de alunos lá, não sei qual faculdade, vou ficar te devendo essa informação. E ele falou, o discurso dele virou um livro. Você lê com 40, 50 minutos, Arrume a Sua Cama. E ele falou que, para você ter uma ideia, esse cara foi o cara que comandou a operação que matou Osama Bin Laden no Afeganistão. O cara é pouca coisa. E ele falou que na Marinha Americana, nos tops da Marinha Americana, a primeira ordem é o seguinte: acordou, arrume a cama. Por quê? Porque se eles forem para a missão e a missão fracassar, quando voltarem para casa alguma coisa deu certo, a cama está arrumada. Então arruma a cama, irmão, que se nada mais der certo durante o dia, pelo menos a cama você arrumou. Se nem a cama se arrumar, sua vida vai estar igual a cama, bagunçada. E Jesus está voltando da morte, não está saindo atrasado para o trabalho, e dobrou o lenço, arrumou a cama. O que eu aprendi com isso aqui? Se Jesus estivesse fugindo da morte,
ele não ia parar para dobrar o lenço. Deixa eu correr, senão ela me pega. Deixa eu sair correndo, senão ela me pega de novo. Eu não estou fugindo da morte, eu venci a morte. Dá tempo até de dobrar o lenço e arrumar a cama. O seu Jesus não saiu correndo da morte, ele tomou a chave do inferno e da morte e saiu triunfante do sepulcro. Ele não saiu correndo e fugindo, ele saiu vitorioso, ele saiu de cabeça erguida, ele saiu com a chave da morte na mão. Ele venceu a morte, ele não fugiu da morte. E Pedro vê o lenço enrolado, mas eles voltam para casa. A gente vai concluir aqui. Mas Maria fica lá, porque mulher é mais persistente, mais insistente que homem. Mulher, quando põe uma coisa na cabeça, irmão, só o eterno para tirar. Maria falou, só sai daqui depois que eu descobri onde está o corpo dele. Maria falou, só vou ficar aqui. Eles voltaram para casa, ela ficou. Só que aí a curiosidade dela aguçou, pastor Jarmuth. No verso 2, ela se abaixou, ela estava chorando. Ela decidiu se abaixar e olhar para dentro do sepulcro. E o senhor esteve lá, o senhor viu a entrada dos sepulcros lá. E lá se sepultava em cavernas, não se enterrava no chão. E aí requer tempo para explicar, mas deixa para outro dia. Mas as portas dos sepulcros eram estreitas e pequenas. Por quê? Porque ninguém entra na morte de cabeça erguida. Então tem que abaixar para entrar no ambiente da morte. E aí Maria se abaixou, e quando ela se abaixou e olhou para o lugar que estava o corpo de Jesus, tinha 2 anjos assentados, um à cabeceira e outro aos pés. Eu já falei sobre isso aqui em outra mensagem, vou repetir, porque a repetição é pedagógica. Haviam 3 lugares de se colocar os defuntos dentro dos sepulcros, que eram sepulcros familiares, cabiam 7, 8 pessoas no mesmo sepulcro. Haviam 3 maneiras de se colocar. Havia o lóculos. O que é o lóculos? Era um buraco na parede. No grego, lóculos, um buraco na parede, onde enfiava o defunto de ponta cabeça, colocava as pernas para dentro e a cabeça para fora. Então enfiava como se fosse uma gaveta o defunto. Jesus não foi sepultado dessa maneira. Havia o arcossólium, que era o quê? Como se fossem beliches na pedra. Cavava-se na pedra um arco e fazia-se uma cama na pedra. Colocava o defunto na horizontal, um em cima, outro embaixo, outro mais embaixo. Jesus não foi sepultado assim. O lugar que Jesus foi colocado era uma espécie de cama de pedra. Era um retângulo. Quem já teve o desprazer de ir num necrotério, lembra aquele mármore do necrotério, só que era uma caixa de pedra, não era oco, era uma caixa macia, uma cama maciça, uma pedra maciça, e lá sepultava-se o defunto, colocava lá enrolado nos lençóis. Quando Maria olha para aquele retângulo de pedra, para aquela caixa, tem 2 anjos, um à cabeceira e outro aos pés. Para nós não quer dizer muita coisa, mas uma mulher de Magdala, uma judia de Magdala, vê uma caixa com 2 anjos em cima, representa muita coisa. Por quê? Porque os judeus, lá no Antigo Testamento, tinha uma caixa com 2 anjos em cima, que onde a caixa passava, a glória passava junto. Moisés subiu o Sinai e Deus falou, Moisés, constrói uma caixa, 75 centímetros de altura, 75 de largura e 25 de comprimento. A caixa é toda de madeira feita de ouro. A caixa aponta para o Calvário. Ouro é divindade, madeira é humanidade. É o Deus ouro, o Jesus ouro no Calvário. É a arca revestida de ouro, é a madeira revestida de ouro, aponta para o Calvário. Dentro da arca, Moisés, você coloca 3 elementos que apontam para o Cristo: o cajado de Arão que floresceu, um pote com maná e as tábuas da lei. O cajado de Arão que floresceu é uma árvore cortada que volta a florescer, é o Cristo que morreu e ressuscitou. O pote com maná, ele é o pão vivo que desceu do céu. As tábuas da lei, ele é o verbo que se fez carne. Não é palavra na pedra, é a palavra encarnada. As 3 coisas apontam para ele. Aí Deus falou, Moisés, a tampa da caixa tem um nome: propiciatório. O que é propiciatório? Simples demais, lugar de tornar propício. Porque o povo pecava, mas uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ia na tampa da arca, no propiciatório, espargia o sangue do cordeiro para o povo se tornar propício e adorar a Deus novamente. E Deus falou, na tampa do propiciatório, no propiciatório, na tampa da arca, Moisés, coloca 2 anjos. 2 querubins com o rosto de criança, com a ponta das asas encostando uma na outra, e ambos os querubins olhando para dentro da arca. Por que os querubins na Arca da Aliança no Antigo Testamento olhavam para dentro da arca? Porque dentro da arca habitava a glória. Fora da arca, o cajado parava de florescer, dentro da arca nunca parou. Fora da arca o maná apodrecia, dentro da arca nunca apodreceu. Então dentro da arca habitava um pedacinho da glória. E por que os anjos têm rosto de criança? Porque Jesus disse, para ver a minha glória tem que ser como? Já estava lá. E onde a arca passava, a glória passava junto. Passou entre os filisteus, a casa de Dagom, Dagom caiu de cara. Entre os filisteus, trouxe maldição. Na casa de Obed-Edom, mudou a história daquela família. No Jordão, o Jordão abriu. Rodeou Jericó, Jericó caiu. Aonde a arca passava, a glória passava junto.
Só que no ano 606 a.C., Nabucodonosor vai invadir Jerusalém e os sacerdotes somem com a arca e ninguém sabe onde foi parar. Indiana Jones, o Steven Spielberg bem que tentou com Indiana Jones em busca da arca perdida, mas também não achou. Sabe por que a arca sumiu? Porque aquela arca não é mais necessária. Porque quando Maria olhou para dentro do sepulcro, ela viu uma nova arca, que não precisa mais ser oca. Por quê? Porque a glória agora não habita mais dentro de uma caixa. Por que os anjos agora não estão olhando para dentro da arca, estão olhando para fora, uma cabeceira e outra aos pés? Porque a glória agora não habita mais dentro de uma caixa. Onde é que a glória habita? Mateus 18, 20. Onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio. Sabe por que não precisa mais de arca? Porque a glória morreu, mas ressuscitou. E agora você é um portador da glória, um portador da presença dele. Aonde você vai, a glória vai. Por quê? Porque o seu Jesus ressuscitou. Quem vem adorar esse Cristo ressurreto aqui, ressuscitado, na verdade, erga suas mãos por alguns segundos aí. Você pode me ajudar a adorar ele? Por quê? Porque a glória não está mais confinada a uma caixa. Lá no seu trabalho, Deus vai manifestar a glória. Na sua família, Deus vai manifestar a glória dele. Por quê? Porque você é um portador da presença, da glória do Todo-Poderoso. Aleluia. Cadê o tecladista para me ajudar, por favor? Obrigado, mano. E aí Maria, quando ela sai, a gente vai encerrar aqui agora, verso 14, tendo dito isto, voltou-se para trás. Aliás, os anjos perguntam para ela, por que choras? Ela diz, porque levaram meu Senhor, não sei onde puseram. Aí ela se vira para trás no verso 14, tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Por quê? Porque ele é o Cristo ressurreto. E o Cristo ressurreto se manifesta para quem quer. Ele andou no caminho de Damasco do lado de 2 discípulos e não se deixou reconhecer. Falou, só vão me reconhecer quando eu partir o pão. Pá, era Jesus. Apareceu na margem do lago de Tiberíades, os discípulos não reconheceram. Só reconheceram quando ele quis que reconhecesse. O Cristo passou por 3 fases. Guarda isso aí, anota isso aí. João foi o único apóstolo que viu Cristo nas 3 fases. O verbo encarnado, o verbo ressurreto e o verbo glorificado. O verbo encarnado é aquele que veio semelhante a eu e você. O ressurreto é esse que aparece, segundo Paulo, num espaço de 40 dias para mais de 500 pessoas. É aquele que passa por portas fechadas. É aquele que se manifesta para quem quer. E depois tem o Cristo glorificado que João viu na ilha de Patmos. Cabelos brancos como a lã, olhos como chama de fogo, da sua boca sai uma espada aguda, seus pés são como latão reluzente. Um dia nós veremos esse Cristo glorificado. Esse Cristo aqui é o ressurreto, não é o glorificado, não confunda, é o Cristo ressurreto. Ele manifesta para quem quer. Maria olha para trás e vê o Cristo, mas não sabe que é ele, porque ele ainda não se revelou para ela. Ela diz assim, aí ele pergunta, mulher, por que choras? A quem buscas? Aguça o ouvido, isso aqui é evangelho. Jesus disse, a quem buscas? Evangelho não é o que você busca, é quem você busca. A quem buscas? Ela disse, meu Senhor, se foi o Senhor que levou ele, jardineiro, diz onde o Senhor colocou que eu vou levar. Aí Jesus diz, Maria. Rabone, mestre. Jesus diz, não me detenha, que eu preciso voltar para o meu pai e vosso pai. O evangelho de Mateus diz que as mulheres se lançam aos pés dele. Ele fala, não me segurem, porque mulher tem mania de segurar homem. Mas por que Jesus disse, não me detenhas? Porque ele falou, porque eu não subi para o meu pai, eu ainda vou subir. Por que as mulheres não podiam segurar Jesus? Porque Jesus é a primícia dos mortos, e primícia a gente não segura, devolve para Deus. Enquanto você segurar a primícia, você não vai ver coisa nova. Deixa a primícia voltar para quem mandou. Para de graça. Jesus diz, não me detenhas, que eu preciso voltar para meu pai e vosso pai. Agora vamos lá, por que Jesus aparece para Maria como um jardineiro? Por que Jesus aparece para Maria como um jardineiro? Simples demais, porque ele é o segundo Adão. Segundo aos Coríntios 15, versos 45, 46 e 47, o senhor conhece melhor do que eu. Paulo diz que Cristo é o segundo Adão, ou o último Adão. Por que Cristo é o segundo Adão? Porque o primeiro Adão e Jesus, os dois, foram formados sem a participação de homem. O primeiro Adão formado no pó da terra, o segundo Adão, Cristo, formado no ventre de Maria, sem a participação de homem, sem a participação humana. Então Jesus é o segundo Adão, ou o último Adão. E por que ele aparece como um jardineiro? Gênesis 2,15. E plantou Deus um jardim no Éden, e disse para Adão, cuida para mim, me ajuda. Quem cuida de jardim é o quê? Para de graça, me ajuda aí. Quem cuida de jardim é o quê? Então o primeiro Adão era o quê? E o segundo Adão aparece como jardineiro por quê? Porque ele também é jardineiro. Por quê? Agora vamos pensar aqui. Quem foi no sepulcro lá e entrou no sepulcro? Primeiro, não foi Maria Madalena, foi Pedro e João, 2 amigos íntimos, mas ele não aparece para eles. Qual era a lógica? Vou aparecer para quem me conhece mais, para quem andou comigo.
Pedro e João reclama a cabeça no peito de Jesus, mas Jesus não aparece para João e para Pedro, espera ficar Maria para aparecer para ela, e aparece como um jardineiro. Por que Jesus aparece como um jardineiro? Porque ele é o segundo Adão. Ele está dando um exemplo aqui, ele está mostrando algo interessante aqui. O primeiro Adão trouxe a morte num jardim, o segundo Adão está vencendo a morte num jardim. O primeiro Adão caiu num jardim, o segundo Adão está vencendo num jardim. Ele é o segundo Adão. E por que ele aparece para Maria e não para Pedro e nem para João? Porque ele está colocando no lugar algo que tinha saído do lugar lá no Éden. O recado mais mal dado da história foi uma mulher quem deu. Eva chega para Adão e fala: pode comer. Uma mulher virou para o primeiro jardineiro e falou: pode comer do fruto. Adão comeu e o pecado chegou até nós. Aí Jesus diz: deixa eu colocar no lugar aquilo que deu errado lá no Éden. Já que o primeiro recado mais mal dado da história foi uma mulher que deu, vou resgatar a honra das mulheres. O recado mais bem dado da história não vai ser um homem quem vai dar, vai ser uma mulher que vai dar. Vai lá e fala que eu ressuscitei. Vai lá e fala que eu ressuscitei. Vai lá e fala que eu ressuscitei. Do mesmo jeito que uma mulher deu um recado mal dado no Éden, uma mulher vai dar um recado bem dado aqui nesse jardim. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está colocando as peças no lugar. Vou repetir, ele está colocando as peças no lugar. Eu gosto muito de usar essa frase. Se a nossa vida é um quebra-cabeça, ele sabe onde está cada peça do quebra-cabeça da nossa vida. Muitas vezes o diabo quer pegar coisas lá do passado para tentar comprometer o nosso futuro. E talvez eu estou pregando para pessoas aqui, me perdoe usar um português mais corriqueiro, e o passado está no seu calcanhar mordendo. E aí, por causa do problema do passado, o presente fica parado e o futuro comprometido. Então Jesus está no presente consertando algo do passado para trazer esperança no futuro. Posso liberar a palavra sobre a sua vida para orar por você? Eu quero declarar: não sei o que está fora do lugar, mas Deus vai colocar tudo no lugar de novo na sua vida. Eu declaro em nome de Jesus: pedras estão sendo removidas esta noite, e peças estão voltando para o lugar. Na sua família, Deus vai colocar tudo no lugar de novo. Na sua vida ministerial, Ele vai colocar tudo no lugar de novo. Ei, o diabo não vai vencer essa batalha. O seu Cristo venceu a morte. Ele vai colocar tudo no lugar de novo. Só quem está comigo nessa palavra, fica de pé adorando ao nome do Senhor. Por quê? Porque Deus está colocando tudo no lugar de novo. Você está comigo aí? Você está comigo? Diga amém. Respeitando o distanciamento, não tira a máscara, não precisa encostar em ninguém, mas fala para uns três aí, vou incomodar quem está do seu lado pela primeira vez. Fala para uns três aí, ó, Deus vai colocar tudo no lugar de novo. Diga aí, Deus vai colocar tudo no lugar de novo. Jesus está colocando lá no jardim do sepulcro tudo no lugar, aquilo que tinha saído do lugar lá no Éden. A nossa comunhão com Deus que havia sido quebrada, Ele está resgatando, Ele está colocando no lugar de novo. Aleluia! Aleluia! Deixa eu orar com você. Você pode colocar a mão no seu coração assim? Senhor, em nome de Jesus eu oro agora. Senhor, tem irmãos aqui que essa palavra vestiu-se como uma luva na vida dele, na vida dela. Gente que quer terminar o que foi começado, mas a escuridão chegou e as pedras se apresentaram. Mas segundo a palavra que foi ministrada essa noite, eu quero declarar: o Senhor vai remover pedras mesmo em tempo de escuridão. O Senhor não precisa esperar o dia amanhecer para fazer um milagre. O Senhor não precisa esperar a crise passar para fazer um milagre. Tu és o Deus que remove pedras no escuro. Senhor, aquilo que saiu do lugar em algum tempo no passado, não sei há quantos anos atrás. Talvez estou pregando para pessoas aqui que problemas de 10, 15, 20, 25 anos atrás, problemas da infância, refletem hoje no presente e comprometem o futuro. Deus coloca no lugar de novo a vida emocional, a vida ministerial, a vida familiar. Eu declaro que as peças se encaixam novamente, as coisas voltam para o lugar. Que assim seja, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família.